Olá, olá, boa tarde a todos, aqueles que estão chegando, aqueles que vão estar chegando aqui daqui a pouco. Estamos aqui para mais uma live e hoje vamos falar sobre as sombras. Sombras são aquelas coisas que nós gostaríamos de evitar, mas que estão dentro de cada um de nós. E infelizmente muitos, mas muito mesmo, muitas pessoas evitam de confrontar as suas sombras. E o que pode acontecer conosco por evitarmos aceitar um lado tão importante do nosso eu? Afinal de contas, a psicanálise nos divide em três seres distintos: o id, o ego e o superego. O superego funciona como o nosso sensor. Muitos podem chamar, inclusive, de o Deus que está em nós. Aquele que nos mostra o que é bom, o que é ruim, o que podemos e o que não podemos fazer. O ego é aquilo que todos nós conhecemos como a nossa personalidade, aquilo que nós mostramos para a sociedade, aquilo que as pessoas veem em nós e reconhecem como qualidades ou defeitos, mas que são aparentes à maioria das pessoas. E o id, que é o nosso eu mais primitivo, é o eu que nós tentamos esconder, que é sobre ele que nós vamos falar agora. Jung tem uma frase que eu até deixei anotada aqui, que é muito interessante e define muito bem a nossa luta contra o nosso eu. A frase diz assim: não há despertar de consciência sem dor, e as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornarem conscientes da sua escuridão. E a pergunta é: como você tem lidado com a sua escuridão? Muitos de nós, como o próprio Jung diz, nós fazemos absurdos para tentar ocultar, para tentar silenciar a nossa sombra. E por muitas vezes isso é benéfico até. Mas até que ponto é benéfico sufocarmos o nosso eu? Até que ponto que pode ser saudável falar sim, quando na verdade queremos falar não? Até que ponto pode ser saudável nós não confrontarmos com situações desconfortáveis, simplesmente para nos mantermos aceitos a grupos ou instituições que têm regras pré-definidas que, na verdade, nem todos cumprem ou seguem aquelas regras, mas que ficam de olho se você está cumprindo. Temos o desejo, uma das necessidades básicas do ser humano, segundo a pirâmide de Maslow, é a necessidade de aceitação. E muitos de nós fazemos de tudo para ser aceitos. Eu, como alguém que venho de uma linha que insiste em ajudar pessoas com problemas de dependência química e emocional, tenho percebido muito isso. Por que muitos acabam se adentrando ao mundo das drogas? Por que muitas pessoas acabam se envolvendo nesse mundo tão obscuro, nessa estrada que muitas vezes não tem volta?
e vão se aprofundando cada vez mais pelas escuridões, pelos trechos escuros dessa escada. Muitos, infelizmente, estão na busca por essa aceitação. E a aceitação não só de um grupo, mas de aceitarem a si mesmos. Porque quando estão sob efeito de drogas e de álcool, elas conseguem lidar melhor com a sua sombra. Quantas não são as pessoas que nós conhecemos que são introvertidas e quando tomam aquela cervejinha falam que nem papagaio, dançam, se divertem e depois no outro dia caem naquela putz, o que eu fui fazer da minha vida ontem? Mas na verdade, ela manifestou quem ela verdadeiramente era quando ela estava sob efeito dessas substâncias. Nós, como pessoas que trabalhamos o inconsciente, temos o trabalho de ajudar as pessoas a conseguirem lidar com isso, aceitarem a sua sombra, conhecerem sim o seu lado sombra. Afinal de contas, todos nós temos desejos e quereres que ficam reprimidos durante anos. Quantas não são as pessoas que passam anos e anos e anos enfiados em um sistema e depois percebem que foram infelizes? Na verdade, muitos sabem e reconhecem até a certa infelicidade, mas têm dificuldades em aceitar essa infelicidade. Afinal de contas, foram orientados que têm que carregar a própria cruz. E carregar a própria cruz significa sacrifício, significa infelicidade, significa falta de prazeres da vida. Afinal de contas, carregar a cruz requer sofrimento. Agora, a pergunta que eu sempre faço: se eu e você temos que carregar a cruz e viver do sofrimento para nos purificarmos e chegarmos à presença de um Ser Supremo, por que será que, segundo essas mesmas instituições religiosas, Jesus carregou essa cruz? Se Jesus carregou a minha e a sua cruz, por que você tem que carregar e viver uma vida inteira de limitações, de infelicidade, de sofrimento, para carregar essa mesma cruz que já foi carregada? Nós temos sim que carregar a nossa cruz, mas o carregar a cruz que Jesus nos orientou foi de aceitar que essa cruz já foi carregada. Porque assim como ele mesmo disse, que com ele nós fomos sepultados, com ele nós renascemos. E se nós renascemos como filhos e não como servos. E se nós renascemos como filhos, nós temos os direitos e, claro, os deveres de filhos. Temos sim que andar como Cristo andou. Temos sim que reconhecer a soberania do Criador sobre as nossas vidas. Mas não vivermos uma vida de limitação, uma vida de infelicidades. Mas para isso precisamos reconhecer que essa infelicidade, que essa dor não está fazendo bem. E é aí que, como Jung diz, muitos chegarão até os limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Porque a sua alma clama. E a alma, segundo a visão psicanalítica, é exatamente a psique, ou seja, o nosso eu interior. Porque a palavra psique do grego vem de conteúdo interior, que para os cristãos é a alma.
e reconhecer as dores dessa alma para serem tratadas é o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida de cada pessoa. Se você tem dores, se você tem angústias que estão reprimidas, e muitos hoje que podem estar ouvindo essa live podem se reconhecer nessa situação. Quantas não são as pessoas que vivem questionando a sua fé ou os seus resultados para si mesmo no fundinho ou no recôndito do teu travesseiro, mas não tem coragem de expor essas mesmas dúvidas de forma aberta, para serem tratadas, para serem corrigidas as rotas que nós estamos trilhando e que nos estão trazendo infelicidade. Aceitar a nossa sombra, reconhecer as nossas crenças limitantes, reconhecer as nossas dores, para que nós possamos sim tratar. Por que muitas pessoas hoje vivem em estados depressivos ou ansiosos? Porque estão lutando contra as suas dores. Muitos não conseguem falar não no seu trabalho, para o seu ente querido, para os seus amigos, vizinhos. Muitos estão vivendo e se martirizando por erros e por escolhas do passado que trouxeram dores e continuam trazendo dores, mas não conseguem mudar de rota, porque afinal de contas, se mudarem de rota, o que vão dizer? O que as pessoas vão falar se eu mudar de rota? O que meus irmãos vão dizer se eu mudar de rota? Se você observar, eu como psicanalista cristão, eu tenho muito como base dos meus atendimentos palavras da Bíblia. Afinal de contas, eu creio sim que a Bíblia é um livro de sabedoria milenar. E se nós observarmos nas próprias palavras da Bíblia, toda vez que alguém ficou esperando a aprovação dos irmãos, não teve. Toda vez que as pessoas esperaram a aprovação dos irmãos, como o filho pródigo, o irmão condenou. Se nós observarmos Davi, quando Davi inventou de enfrentar o gigante Golias, as pessoas que condenaram a postura de Davi foram exatamente os seus irmãos. Quando José contou os seus sonhos para o pai e para os irmãos, quem foram as pessoas que condenaram os sonhos? Os irmãos. Aquilo que Deus colocou no seu coração e no meu coração é uma revelação de Deus para você e para mim. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não conseguirão entender aquilo que Deus colocou no seu coração, exatamente porque não foi aquilo que Deus colocou no coração deles. E aí, assim como diziam para Davi, vão te chamar de arrogante, de rebelde, de ovelha desgarrada, vão mandar você se recolher à sua insignificância, afinal de contas, você é insignificante perante a sapiência dos seus irmãos. Será? Cada um de nós temos, sim, qualidades e defeitos. Eu tenho, você tem. Meus irmãos e seus irmãos também têm. O problema é que, como diria minha sábia mãe, que Deus a tenha, macaco senta em cima do rabo e aponta o do outro. Quantas vezes nossos irmãos e irmãs se sentam em cima de seus problemas para darem palpite nos nossos. Enterraram os seus sonhos e hoje querem enterrar os meus e os seus também. Não vivem a plenitude do seu chamado
e querem que você também não viva. Afinal de contas, se você viver a plenitude do seu chamado, como que eles vão se sentir? Afinal de contas, todos querem ver você bem, mas nunca melhor do que eles. Reconhecer a sua sombra, curá-la, aceitá-la para curá-la. Pode sim trazer e fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Pois quando nós começamos a entender aquilo que nós gostamos, mas também aquilo que nós não gostamos, quando nós começamos a saber quem somos nós na essência, nossos anseios e os nossos desejos. Quantas pessoas não reprimiram por anos e anos e anos a sua homossexualidade? Viveram vidas infelizes, tentando se encaixar em mundos que não eram os seus, simplesmente para agradarem pessoas. E quando se libertaram, quando saíram do armário, criaram exatamente ódio das pessoas que por anos tentaram agradar. E é aí que reside o conflito hoje entre essas diferenças de pensamentos. Quantas pessoas viveram vidas inteiras reprimidas, com desejos carnais reprimidos, até o ponto que não aguentaram mais e explodiram. E aí pegaram ódio. Não souberam lidar com a frustração de terem se escondido por anos. E isso acontece também na vida profissional. Quantos filhos vivem experiências profissionais horríveis simplesmente porque tentaram se encaixar no sonho dos pais? Quantas pessoas vivem uma vida espiritual limitadíssima? E não é anormal encontrarmos pessoas que outrora foram pessoas, entre aspas, cristãs de Deus e que hoje têm ódio da religião. Agora a pergunta é, o que mudou? Sabe o que mudou? Elas se aceitaram. E se elas tivessem se aceitado lá atrás, cara, não gosto desse sistema religioso, vou buscar outro. Mas o que vão pensar? Dane-se o que vão pensar. Vou buscar a minha felicidade, não a sua. Pois aquilo que me faz feliz, muitas vezes não vai fazer o outro feliz. Agora, é claro, se as suas escolhas se enforcar ou esconder a sua sombra está trazendo resultados que você tem se agradado, continue fazendo as mesmas coisas. Mas, se isso não tem trazido felicidade, se isso não tem permitido você viver a plenitude da sua vida, seria bom você começar a questionar as suas escolhas. E é esse o papel do analista. Fazer as perguntas que vão levar você à reflexão de se você está feliz ou não com os seus resultados. E se você não está feliz, o que precisa ser feito para mudar esses resultados? Se eu estou vivendo uma vida reprimida, seja na minha sexualidade, seja na minha vida profissional, na minha vida religiosa, na minha vida familiar, beleza, vamos reconhecer isso. Não estou feliz. Beleza. O que nós podemos fazer para sermos felizes? O que nós podemos fazer para não continuarmos a repetir o erro que nós estamos
a repetir ano após ano. Muitos durante 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. E vão só perceber isso no final da vida. Muitos, por muitas vezes, com uma vida inteira de limitação e frustração, e ainda muitas vezes ainda descem à sepultura por causa de uma doença que, perante a medicina do passado, que hoje já tem cura, não tinha cura. Por quê? Porque foi vivido durante anos uma angústia tão grande que se transformou em uma doença. E essa doença, por não ser reconhecida, aceita e tratada na raiz, foi se multiplicando e crescendo. E enquanto mais essa doença cresceu, menos nós a aceitamos ou ficamos lutando contra ela sem cortarmos a raiz, que muitas vezes vem de uma angústia, vem de uma mágoa, vem de um ressentimento, vem de uma vida inteira de infelicidade não reconhecida. E quando nós não reconhecemos, infelizmente nós não tratamos. E quando nós não tratamos, infelizmente essa doença cresce. E quando essa doença cresce, muitas vezes a nossa vida diminui ao ponto de terminar. Se você não sabe como reconhecer essa sombra, se você não sabe como trabalhar essa sombra, que tal buscar ajuda? Existem profissionais dos mais diversos níveis, pessoas que vão trabalhar com você de diversas formas. Muitos acreditam em Deus, outros não acreditam em Deus, e cada um naquilo que se encaixa no seu perfil. Muitos não acreditam em Deus, então vão buscar pessoas que também não acreditam e que poderão te ajudar baseado naquilo que você acredita. Muitos acreditam em Deus, outros acreditam em outras vertentes espirituais. Existem profissionais para todos. O que nós não podemos é ficar sentados e, como diz Jung, chegar ao limite do absurdo para evitar enfrentar a nossa própria alma. Como termina a frase? Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos. Afinal de contas, muitos podem estar aí, sentados na sua escuridão. Se você ainda não nos segue aqui no Instagram, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, seja muito bem-vindo à família. E por favor, se você se inscrever, não deixe aí de assinar ou de ativar o sininho das notificações para receber toda vez que nós postarmos vídeos novos, receber em primeira mão. Se você se encaixou ou se você concordou com aquilo que nós debatemos, por favor, deixe seu comentário aí, pois vai nos incentivar a continuar nessa batalha. Muito obrigado ao meu compadre Renato, à minha esposa, por sempre nos apoiarem, por acreditarem no nosso sonho e saberem que o nosso intuito é levar transformação, é levar mudança de vida, pois assim como um dia alguém me ajudou a mudar, nós estamos aqui para ajudar a mudar a vida de muitas outras pessoas.
Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais.